que você sente quando escuta música? Hoje é Dia Nacional da Musicoterapia, um recurso que vem sendo cada vez mais utilizado na psicologia e na saúde para tratar doenças. Vamos entender como e por quê com a psicoterapeuta Andressa Toledo, que está ao vivo junto com a gente. Bom dia, Andressa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Will. É uma alegria estar aqui com vocês, representando um pouco da nossa classe aí da musicoterapia e falar um pouco sobre a musicoterapia. Então explica pra gente, eu já fiz um resumo aqui, né? Mas com certeza você vai falar muito melhor sobre isso. O que é musicoterapia? Então, a musicoterapia é a utilização da música e os seus elementos. E quando a gente fala dos elementos, a gente está falando do ritmo, da melodia, da harmonia, do timbre, do som, ou seja, tudo aquilo que constitui realmente a música em si, o sonoro musical. E é utilizado por um musicoterapeuta que é qualificado, ou seja, ele precisa de ter uma formação para tal, seja a nível superior, né, ou a especialização. E aí ele vai trabalhar juntamente com um cliente no individual ou com um grupo, visando atingir resultados que sejam funcionais para a vida da pessoa e não necessariamente musicais. Então, existe uma diferença. Às vezes as pessoas chegam na gente assim, Andressa, me dá uma aula, né? A musicoterapia não tem esse foco. Ela tem esse foco, ela tem vários outros objetivos que não sejam estéticos, né? Então, a gente procura, por exemplo, a depender do caso, a gente trabalha para facilitar e promover comunicação, relação, aprendizagem, a mobilização da expressão, a organização e vários outros objetivos terapêuticos que sejam relevantes para que a gente possa alcançar necessidades que sejam físicas, que sejam emocionais, que sejam sociais, cognitivas do indivíduo, do cliente, da pessoa, do sujeito. Oi, Andressa, bom dia para você. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre os efeitos da musicoterapia no corpo, né, do paciente, enfim, da pessoa que está ali recebendo esse tratamento. A gente pensa ali que ela vai estimular o cérebro, né? Mas vai além disso, esse estímulo, ele vai ali por várias partes do corpo? Bom dia, Marina. Então, na verdade, sim, o nosso comando maior no corpo está no cérebro, né? Mas existe também um estímulo sinestésico direto no corpo. Inclusive, a minha pesquisa foi feita dentro disso. A vibroacústica. Mas se a gente for pensar nessa questão do cérebro, né, a pessoa quando ela ouve música, a gente sabe que o percurso, o movimento que os sons ele faz dentro do cérebro vai ali acionar em nós, sejam memórias, seja movimento, né, seja emoção, seja atenção. Então, a depender se é uma música que ela faz parte da nossa identidade sonora, o que é isso? É aquela música que faz parte da nossa história de vida, né, a nossa trilha sonora. Essa música, sim, ela pode ter efeitos positivos no nosso cérebro, né? Muitas vezes ela vai liberar o quê? A dopamina, que é aquele neurotransmissor que a gente conhece como o hormônio do prazer. O musicoterapeuta, ele tem plena consciência de que não existe o quê? Uma farmácia musical. Então, às vezes, quando as pessoas falam sobre esse, Andressa, qual música que eu ouço ali para poder relaxar? Não existe isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, em psiquiatria, né, fazendo uma correlação, na psiquiatria, quando você oferece uma determinada medicação, uma mesma medicação ela vai ser em dosagem diferente para cada pessoa. Então, com a musicoterapia não é diferente. Então, não existe assim eu dizer para você, Mariana, vai lá e ouve determinada música que você vai tranquilizar e acalmar, porque aquela música ela pode causar um mal-estar em você também. É o que a gente chama dentro da musicoterapia de efeito iatrogênico, né? Então, claro, sim, por exemplo, se eu falo assim, músicas que têm um ritmo com andamento mais lento, ela vai auxiliar na calmaria? Com certeza pode sim auxiliar. Por quê? Porque o ritmo interfere diretamente no nosso ritmo cardíaco, né? Então, a música, a gente precisa de pensar que ela afeta as pessoas de maneiras super diferentes. Por quê? Porque existe também a subjetividade do indivíduo. E aí eu costumo sempre dizer que se uma música ela chega até você e ela causa alguma tensão, isso também precisa ser olhado. Por quê? Porque com essa tensão que ela lhe provoca, você pode, com isso, se conhecer um pouco mais, compreender melhor o que está por trás daquilo que incomoda você. Não sei se ficou claro. Ficou claro, sim. Eu quero saber de você, porque a forma, né, como você fala, nos dá a entender e a gente percebe que existe uma paixão. Quero que você conte pra gente sobre você, como é que surgiu, de onde foi despertada essa paixão pela música?
Olha, eu trabalho com a musicoterapia tem mais de 13 anos na área da psiquiatria, com a saúde mental, então com casos de depressão, ansiedade, psicose, e profissionalmente eu iniciei com a música. E aí depois eu tinha uma paixão muito grande pela psicologia, mas na época eu particularmente não existia universidade dentro, o curso, a formação da psicologia numa universidade federal, então eu não tive esse movimento de ir fazer, até que eu conheci a musicoterapia, onde na minha percepção naquele momento eu senti que eu iria aliar a psicologia com a música. E realmente a gente estuda e tem uma disciplina específica de psicologia da música. E aí de lá para cá, eu falo para você que a musicoterapia, ela não se finda. Eu acredito que várias das formações são assim, mas em especial quando a gente trabalha com esse lidar com o outro, ela não se finda nos 4 anos de formação. De lá para cá eu tive que fazer diversas especializações, inclusive em saúde mental e dependência química. Gosto muito da psicanálise, então fiz em psicopedagogia, para conhecer cada vez mais o indivíduo, né? Essa dinâmica, essa complexidade que é o ser humano, para que eu pudesse auxiliar melhor ainda com a intervenção musicoterapêutica. Então, eu sou sim apaixonada, eu adoro, assim, dentro dos casos que a gente desenvolve com a musicoterapia, aqueles casos mais graves, né, de depressão, onde a pessoa não consegue se expressar, onde a pessoa está completamente embotada, até os casos de psicose, onde há um embotamento afetivo, a música, ela consegue fazer um movimento, um caminho, onde acessa diretamente as emoções. Então, por meio da música, eu posso oferecer utilizando das técnicas da musicoterapia, eu posso oferecer diversos momentos em que o meu paciente, o meu cliente, ele amplia a sua possibilidade de atuação no mundo, né? Então ele se expressa emocionalmente, ao mesmo tempo também interage. Então eu faço muito esse movimento, né, de crescimento, de olhar para dentro de si, e a música, ela permite muito isso. Eu costumo dizer que a música, ela fala muito mais do que as palavras, né? É como se eu tivesse um determinado momento ali no silêncio, a música ouve o meu silêncio, ela consegue traduzir em emoções. Então eu particularmente, assim, desses anos que eu tenho de atuação com a psiquiatria, eu sou encantada com os resultados que a gente consegue obter através da utilização dessa ferramenta que é a música, né, com esse olhar mais científico, com esse olhar mais metodológico. Legal, parabéns, Andressa, pela profissão, aí, por esse trabalho tão bonito. Agora, conta pra gente em relação às pessoas que podem receber esse tipo de tratamento. A gente viu até algumas imagens aí, fotos de crianças, idosos, enfim. Você trabalha com saúde mental. Tem alguma faixa etária que é mais indicado? Gênero, enfim, idade? Conta pra gente sobre a indicação da musicoterapia. Então, a musicoterapia, ela atua em diversas áreas, que seja tanto da saúde, quanto da área social, da área educacional. Na saúde mental, em especial, ela pode trabalhar tanto na prevenção, quanto na reabilitação, e isso pode ser da criança, né, até o mais idoso. Ela trabalha também na reabilitação física e motora, na parte fisiológica do corpo mesmo, né, tanto aquelas pessoas que têm sequelas de AVC, como acidentes. Existe hoje um trabalho riquíssimo, assim, muito forte com o transtorno do espectro autista. Então, nesses casos em especial, quanto mais precoce, melhor é. Quanto mais estímulo a criança ela recebe lá no início, quando detecta, né, os sintomas do autismo, maior possibilidade ele tem de ter prejuízos no futuro, né? Ela atua diretamente, como eu disse, com a depressão, com a ansiedade. Pode ser aplicada também com foco no paliativo, que é para minimizar as dores, ou seja, melhorar a qualidade de vida da pessoa. Ela é utilizada na área educacional, com foco na educação emocional ou na prevenção do próprio adoecimento mental, né? Na área social, com crianças, com jovens, adultos, tendo sempre o foco, não sempre, né, mas muitas vezes o foco na prevenção das drogas e por aí vai. Então, muitas pessoas podem ser, sim, beneficiadas com a musicoterapia, só que ela precisa de um detalhezinho, ela precisa gostar de música, ela precisa gostar de som, né? Esse é o pré-requisito básico. E aí eu costumo sempre, como eu até coloquei, eu não sei qual é o autor necessariamente que utiliza essa frase, mas quando a gente pensa, né, que a música ela ouve o nosso silêncio e traduz as nossas emoções, a gente permite, a gente entende que se eu me deixar levar, né, por esse profissional da musicoterapia,
transformações, muitos processos, muitos ganhos eu posso ter a partir desse recurso da musicoterapia. O que eu percebo acontecer assim, muitos dos casos de depressão, por exemplo, com a musicoterapia? Porque a música, ela é invasiva, ela invade, só que ela não é ameaçadora. Né? Então, quando a gente utiliza desse recurso sonoro musical e se essa conversa ela começa a dar voz para o silêncio, né, ou para a dor daquela pessoa, naquele momento o vínculo ele é estabelecido com quem? Com o musicoterapeuta, por meio de uma comunicação não verbal, né? Então, a pessoa em depressão, nesse momento, ela consegue expor os seus sentimentos, seja por meio ali de um estímulo sonoro musical, de uma escuta passiva, então ela está ouvindo, recebendo aquela música, até que em um determinado momento ela consegue executar aquela música, né? Fazer música junto com o musicoterapeuta, dialogar com ele por meio do sonoro. Então, quando tem essa conexão do musicoterapeuta com o cliente, ele consegue expressar, a gente percebe o quê? Que a carga ela fica mais leve, que a culpa muitas vezes diminui, as relações interpessoais, né, sociais, elas melhoram. Então, as músicas alegres a gente percebe que emerge com maior facilidade, os sintomas de depressão, eles diminuem e, consequentemente, causam menor sofrimento. E quando a gente fala, e aí eu tenho que trazer um pouco para a minha área, né, da minha área da psiquiatria, quando a gente fala em depressão, em ansiedade, a gente sabe que não existe a cura, existe o quê? Uma remissão dos sintomas. Então, a gente trabalha para que a pessoa ela possa ter cada vez mais qualidade de vida. Sensacional, Andressa. A partir aí de uma iniciativa dos profissionais de saúde do pronto-socorro psiquiátrico Professor Vassili Shuk, vocês produziram um vídeo, né? Antes da gente exibir esse vídeo, eu queria que você contasse um pouquinho de onde surgiu essa ideia. Então, esse material, ele foi produzido a partir de uma experiência em grupo que o doutor Ítalo, médico psiquiatra, ele sugeriu, com a orientação da nossa gestora, a Fernanda Francisca, de olhar um pouco para os nossos trabalhadores, para a nossa equipe, porque em meio a essa pandemia, né, em meio a essa questão do Covid, ter que lidar com o luto, com a morte, percebeu-se um nível de ansiedade aumentando muito mais dentro da equipe. Então, a gente fez esse movimento de escuta, um grupo, e a partir das técnicas aplicadas, tanto da psicoterapia verbal, quanto da musicoterapia, a gente, utilizando uma das técnicas da musicoterapia, que é a composição, a gente criou uma canção onde pudesse, de alguma forma, trazer ali qual o aprendizado que cada um daqueles que ali estavam vivenciando, nós, né, enquanto sociedade, vivenciando esse processo da pandemia. E aí a gente fez todo um movimento de olhar, e aí, o que a gente aprende com isso? Então é como se a gente estivesse ressignificando ali nesse processo, nessa escuta, uma dor que estava muito alarmante. E a gente percebeu o quê? Qual que foi a intenção? Nós temos ali vários plantões, então a gente não se encontra, às vezes a gente tem alguns grupos que a gente fala, conversa, mas quando a gente propôs essa gravação de um vídeo, isso foi passando por vários outros plantões e todo mundo, de alguma forma, também pôde participar, não só aquele grupo específico que estava sendo feita ali a escuta. Então, foi bem bacana, ele faz um caminho da musicoterapia e perpassa e vai além, vai lá para o audiovisual, né? E a gente conseguiu finalizar, então, com um clipe, foi um envolvimento muito bacana de todos, e o resultado também na saúde mental de todos da equipe foi, assim, visível mesmo. Vamos ver, então, esse vídeo. Pois como posso cuidar do outro, se não faço comigo assim? Se as famílias vão mudar seu movimento, se o calor humano vai voltar, quem vai partir, quem vai ficar, e a dúvida paira no ar. O medo tem o seu papel, nos convida a raciocinar, ao buscar uma saída, vamos juntos, de mãos dadas caminhar.
Sensacional, hein, Marina? O que você achou? Conta pra gente. Achei sensacional essa iniciativa deles. Nossa, eu gostei muito também, Andressa, e o que chama a atenção, né, o envolvimento de toda a equipe, né? A música realmente ela tem esse poder, né, de abraçar todos e fazer essa união, né, de colocar todos juntos ali, pacientes, equipe, a gente vê ali, né, funcionários até de outras áreas. Muito legal mesmo. Parabéns pelo trabalho, eu tenho certeza que faz diferença na vida de muitas pessoas, sim, a musicoterapia. Obrigada, Marina. Quando você vê o resultado final ali, você pensa, né? Você tem a certeza de que alcançou o objetivo junto aí a essa equipe? Ah, com certeza. Existem alguns autores que vão dizer assim que a música ela é a presentificação do ser. Então, quando a gente ouve a canção, a gente é acionado aqui na nossa memória visual todo o processo. Ao mesmo tempo aciona o meu sistema límbico, ou seja, todas as minhas emoções, tudo que estava coligado. E é muito bom, né? A gente vê o sorriso e um sorriso leve, não aquele sorriso pesado de que eu estou tentando forçar aquela positividade tóxica, né? Porque quando a gente dá um espaço para escuta, para fala das emoções, fica leve. E a gente poder transformar isso em música e isso ir além, porque eu já tenho conhecimento de que esse material ele foi transmitido em diversos congressos que tiveram da saúde mental do nosso estado, da nossa rede, do nosso município e da repercussão que isso tem. Então, quer dizer, é algo que, entre aspas, é pequeno, mas que a música, ela permite ultrapassar, vamos dizer assim, né, as quatro paredes ali daquele espaço e acessar e chegar, né, a tantas outras pessoas e, de alguma forma, fazer o mesmo convite, o qual a gente ali também refletiu. Então, isso é muito forte, isso é muito bacana. Com certeza o resultado foi muito positivo, né? E é o seguinte, quero saber de você, se você preparou alguma coisa para a gente encerrar nossa entrevista com música, é isso? Olha, Wilker, como eu trabalhei 13 anos entre as quatro paredes e com essa pandemia, muitas coisas têm mudado, para mim também não foi diferente. Há um ano eu tenho começado a desenvolver um trabalho mais forte, eu falo assim que agora as minhas quatro paredes é o mundo, e a gente tem desenvolvido um trabalho de conscientização, de ampliação da consciência das pessoas a respeito dos potenciais que a música tem, além do entretenimento, que também é o terapêutico. E aí, nesse processo, a gente tem oferecido, eu estou caminhando na criação de uma abordagem da musicoterapia, que é a abordagem sistêmica. E aí eu chamo de turmas, que são os meus alunos. Eu falo assim que alunos, nós somos eternos aprendizes e conhecer sobre nós mesmos, a gente se coloca também nessa condição de aluno. E dentro desse método que eu criei, várias canções estão surgindo. E são canções que ressignificam a dor da pessoa. Então ela faz todo um movimento de olhar para a história dela, de começar a incluir a própria história para ela tomar uma força, né? Porque muitas vezes a gente faz o movimento de negar. E tudo que aquilo que a gente nega domina a gente. Então, quando a gente olha para aquela dor, a gente dá um novo significado para ela, isso naturalmente potencializa e dá mais força para a gente poder realizar o que precisa realizar, né? E aí, consequentemente, existe a prevenção também do quê? Do adoecimento mental. Então, eu separei, sim, aqui uma canção de uma das alunas, ela me permitiu, e são vários, na verdade, não são todos que topam de colocar a sua música para o mundo, de deixar ela aí, mas a gente fez um lançamento agora de mais 6 canções que estão aí nas mídias digitais, elas saem até semana que vem, dessas músicas que tem essa pegada de ressignificação da própria dor. E aí eu separei uma aqui que chama Aceito o que Sou. Então mostra pra gente que a gente vai pro intervalo então com você cantando, viu? Tá bom. Então vou nem fazer introdução. Então bora lá. Se existe uma palavra que possa definir o que senti, é desespero. Eu ouvia os seus choros, sua dor, sua tristeza. Isso me fez pensar que o problema estava em mim. Tive medo de você desistir da gente, mas seu amor por mim foi maior. Na razão eu vi amor, no sentir você sacaneou, mas a liberou. Valeu a pena, senti a vida, me senti amada. Fez valer o presente que me deram. Se a vida só é dura pra quem é mole, já dizia o meu pai que rapadura é doce, mas não é mole não. Agora vejo, sou filha da coragem
e a solução em forma de ação e realização. Hoje sinto que posso ir além, seguir muito, tenho a realizar. Excelente, Andressa. Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui. Nosso tempo, infelizmente, não é tão longo quanto a gente queria, né? Mas foi muito bom, viu, nossa conversa. Eu que agradeço, obrigada Wilker, obrigada Marina, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, quero agradecer em especial também a minha gestora Fernanda Francisca, que tem nos apoiado muito com esse trabalho ali dentro do pronto-socorro psiquiátrico, Vassili Schuch, para que a gente possa, juntamente com outros terapeutas, também trazer um pouco mais de humanização ali para o espaço. Obrigada. Tchau, tchau.